Nós vamos estudar a palavra de Deus e eu quero convidar você para abrir o texto bíblico em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 17 a 30. 17 a 30. Filipenses 2, 17 a 30. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho juntamente comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema Homens imitadores de Cristo. Homens imitadores de Cristo. Eu quero destacar 2 pontos na nossa introdução. O primeiro ponto é que Jesus Cristo deve ter a supremacia em nossa vida. A síntese do capítulo 1 de Filipenses está no versículo 21. Para mim o viver é Cristo. Cristo deve receber a supremacia e a primazia em toda a nossa vida. E notem vocês que no capítulo 2, o próprio Deus Pai dá ao seu Filho essa supremacia quando diz que Deus lhe exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. De tal maneira que a grande ênfase deste capítulo 1 é que Cristo é a nossa vida. Agora, o ponto 2 da nossa introdução é que o outro deve ter a primazia nos nossos relacionamentos. Esta é a chave hermenêutica desses 2 primeiros capítulos desta carta. Se Cristo ocupa o primeiro lugar, em seguida vem o outro em vez do eu. Este é o grande foco do capítulo 2. Esta é a grande ênfase do capítulo 2. O capítulo 2 trata fundamentalmente de relacionamentos. Este é o grande tema de Paulo neste capítulo 2. E quando Paulo trata deste assunto, ele vai mostrar a sua tese. A tese do capítulo 2 é que o outro vem antes do eu. Como é que Paulo trata disso? Nos 4 primeiros versículos, ele levanta o problema. Ele abre a cortina e mostra o problema que estava existindo dentro da igreja de Filipos. Uma igreja que era a coroa da sua alegria, uma igreja que era parceira no seu ministério, uma igreja que era colaboradora de Paulo ao longo da sua jornada, desde que passara por lá, mas uma igreja que estava trazendo uma preocupação para Paulo: as divisões internas, as tensões internas, as lutas de interesses dentro da própria comunidade. Como é que Paulo resolve esse assunto? Introduzindo um capítulo cristológico, mostrando: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Isso nós já examinamos. Mas hoje, Paulo vai oferecer a nós 3 exemplos humanos. Porque talvez a igreja pudesse pensar assim, bom, mas Jesus é um exemplo muito distante de nós. Como é que nós vamos imitar Jesus? Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele não teve pecado. Então parece que é um exemplo que fica muito distante e inatingível para nós. Então Paulo vai introduzir agora no texto de hoje 3 exemplos de homens que colocaram o outro na frente do eu. De homens que viveram uma vida de abnegação e de altruísmo. De homens que se dispuseram a abrir mão da própria vida para dedicar-se aos outros. Ele vai citar o seu exemplo, ele vai citar o exemplo de Timóteo, ele vai citar o exemplo de Epafrodito. Então eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto da mensagem, onde nós vamos olhar a vida de Paulo, o primeiro exemplo que ele vai dar, que está aí nos versos 17 e 18 do texto lido. Paulo, o prisioneiro de Cristo. Notem vocês o tato de Paulo, a sabedoria de Paulo, quando ele vai tratar desse assunto. Ele é o apóstolo, ele é o grande bandeirante do cristianismo, ele foi o desbravador das missões estrangeiras, ele foi o fundador da maioria das igrejas. Mas quando ele vai falar de si mesmo, ele emprega um único versículo, que é o versículo 17. Mas quando ele vai falar de Timóteo, ele vai usar 6 versículos, dos versículos 19 ao 24. Quando ele vai falar de Epafrodito, ele usa mais 6 versículos, os versículos 25 a 30. Olha a sabedoria deste homem. Ele poderia se autodescrever mais detalhadamente, ele podia chamar a brasa para sua sardinha, ele podia enaltecer-se, ele podia falar mais de si e menos dos outros, mas quando ele vai dar exemplo, ele fala menos de si e mais dos outros. Talvez isso seja um princípio, irmãos. Não fica bem para o pregador falar de si, botar os holofotes em si, chamar a atenção para si, tornar-se aquele grande modelo, no sentido de chamar a atenção para si. Embora ele se apresente como modelo, e tanto é fato que ele chega no capítulo 3, versículo 17, ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo os modelos que tendes em nós. Paulo não tem uma falsa humildade, mas ele trabalha essa questão de sempre botar o outro na frente do eu. Este é um princípio espiritual. Então veja comigo algumas características de Paulo. Primeiro, um homem pronto a morrer pela causa do evangelho. Versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo estava preso em Roma. E se vocês notarem, ele tinha a grande expectativa de ser absolvido por intermédio da oração da igreja. Olha aí capítulo 1, 19. Todavia estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele tem esperança de sair da prisão, mas ele entende uma coisa: ele não está na prisão por acidente, ele não está na prisão porque entende que os homens maus estão no controle da sua agenda, ele não entende que ele está na prisão por acaso, nem por um determinismo, nem mesmo por vontade de Nero. Ele não se considera um prisioneiro de César, ele se considera um prisioneiro de Cristo. E desta maneira esse homem está disposto a dar a sua vida pela causa do Evangelho. Segundo ponto, um homem pronto a dar sua vida como libação em favor de outros. Preste atenção no versículo 17, o texto lido. Esta palavra libação, esta figura que Paulo usa, era um rito muito comum, tanto no paganismo quanto na religião judaica. No paganismo, todas as vezes que uma pessoa ia fazer um sacrifício aos seus deuses, os pagãos derramavam um pouquinho de vinho sobre aquele sacrifício para agradar a seus deuses, agradar as suas divindades. Quando um pagão ia tomar uma refeição,
Ele fazia uma libação antes e depois da refeição tomada. Foi por isso que Paulo recomendou lá na carta aos Coríntios de nós não comermos coisas sacrificadas aos ídolos, porque havia uma cerimônia de libação aos deuses desta comida. Na religião judaica, a libação está prescrito lá em Números 15, versículos de 1 a 10, que quando se fazia um sacrifício no altar, no holocausto, então o sacerdote vinha e derramava vinho, derramava azeite, tornando esse sacrifício agradável a Deus. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Olha o versículo 17. Ele está dizendo que a vida da igreja, a fé da igreja, o trabalho da igreja era como um altar, como um sacrifício para Deus. E ele está dizendo que está pronto a morrer, que está pronto a verter o seu sangue, como esta libação, como este derramamento de vinho ou de azeite sobre o sacrifício que era a fé dos crentes de Filipos. Ele está querendo dizer o seguinte: não importa se eu vou morrer, eu estou pronto, eu não sei se eu vou ser solto, a minha expectativa é de ser absolvido, mas se eu não for absolvido, se eu for condenado, se eu for degolado, se eu for morto, se eu passar pelo martírio, o meu sangue vai ser como que uma libação sobre o sacrifício da vossa fé. Esse é um ponto importante, porque este homem olhava para a vida numa perspectiva espiritual, e desta maneira, quando ele olhava para o futuro, quando ele olhava para o seu martírio que se avizinhava, ele não tinha mágoa, ele não tinha amargura, ele não tinha tristeza, ele não tinha revolta, ele tinha alegria. E aí vem o terceiro ponto que eu quero focar: um homem pronto a dar sua vida por outros, não por constrangimento, mas com alegria. Notem o verso 17, outra vez. Mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele está escrevendo esta carta para encorajar a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja preocupada com ele. Tinha mandado ofertas para ele, para sustentá-lo em Tessalônica. Tinha mandado ofertas para ele em outros lugares, e agora não apenas manda uma oferta por meio de Epafrodito, mas manda o próprio Epafrodito para assistir Paulo na prisão. Aquela igreja sofria com a situação de Paulo, chorava com a situação de Paulo, estava preocupada com a situação de Paulo. Então Paulo encoraja essa igreja para dizer o seguinte: meus irmãos, ainda que eu seja martirizado, ainda que eu morra, ainda que eu seja condenado neste julgamento, a minha vida, o meu sangue vai ser como que libação sobre o sacrifício de vocês, e por isso não tem motivo de tristeza, de choro, mas de alegria, de contentamento. Paulo entendia isso, que a vida dele era uma libação. Ele diz na sua carta a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, verso 6, já estou sendo oferecido como libação. Que coisa interessante. É entender, irmãos, que culto não é apenas aquilo que você presta aqui dentro desse templo. Às vezes as pessoas são muito zelosas do culto na casa de Deus, mas são muito desleixadas com a vida fora da casa de Deus. E Paulo não está dizendo que a libação é o louvor que ele canta, ou a música que ele entoa, ou as orações que ele faz, ou o sermão que ele prega no templo ou no lugar sagrado. Mas a libação, que é um sacrifício agradável a Deus, é a vida que aqueles irmãos estão vivendo, é a oferta que eles mandam, é a prática e a experiência de vida com Deus no dia a dia. Paulo chega a dizer para a igreja de Roma: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele antes mostra para aquela igreja de Corinto algo, de Roma, algo que me encanta profundamente, quando ele diz assim para a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que você faz no seu trabalho, na sua empresa, dentro do seu lar, com seus irmãos, com seus colegas, isso é culto, isso é libação para Deus. Isso tem que ser motivo de alegria e não de constrangimento. Vamos olhar a figura de Timóteo, o filho fiel, versículos 19 a 24. E eu quero destacar alguns pontos importantes na vida de Timóteo aqui. Primeiro ponto, Timóteo, enviado de Paulo. Quem era esse homem chamado Timóteo?
Nós sabemos algumas coisas de Timóteo. Primeiro, nós sabemos que a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide eram mulheres crentes. Nós sabemos que o seu pai era grego, possivelmente não era convertido. Talvez por isso, Paulo menciona o fato de que a educação religiosa e espiritual de Timóteo não foi feita pelo seu pai, mas foi feita pela sua mãe e pela sua avó. Nós sabemos que Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a sua infância. Nós sabemos que Timóteo foi ganho para Cristo por Paulo na sua primeira viagem missionária. Nós sabemos que Paulo não levou Timóteo consigo como um neófito logo depois da sua conversão para uma viagem missionária. Nós sabemos que quando Paulo volta para a sua segunda viagem missionária e passa por Derbe e Listra, aquele moço que tinha sido ganho para Jesus tinha amadurecido na fé e todos davam bom testemunho dele, tanto em Icônio quanto em Listra. Nós sabemos que Timóteo era filho na fé de Paulo, e que era cooperador de Paulo, e que era o principal mensageiro de Paulo às igrejas. Quando Paulo tinha que mandar um emissário a alguma igreja, ele mandava Timóteo. Nós sabemos que Timóteo esteve preso com Paulo em Roma. Nós sabemos alguns dados mais particulares de Timóteo. Ele era jovem, ele era tímido, e ele era doente. Nós sabemos que Timóteo era um moço que se preocupava com as coisas dos outros irmãos e era um homem que se preocupava com as coisas de Cristo. Nós sabemos que Timóteo foi o sucessor de Paulo, no sentido que Paulo, antes de ser martirizado, como que passa o bastão para ele. Mas vamos ver algumas marcas então deste homem que o texto nos traz. Em primeiro lugar, que é o segundo ponto nosso aí, Timóteo era um homem singular. Olha o versículo 20, a parte A, de Filipenses 2. Sua Bíblia aberta comigo, por favor. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. O que que Paulo quer dizer com isso? Essa palavra igual sentimento só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Esta palavra é uma palavra extremamente interessante. É a palavra que traz a ideia de mesma alma. A Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, traduziu o Salmo 55, versículo 13, da seguinte maneira: meu igual, meu amigo íntimo. Paulo está dizendo, olha, eu não tenho ninguém igual a Timóteo. Timóteo é como se fosse eu mesmo. É como se fosse irmão gêmeo. É como se tivesse transplantado o coração de Paulo para o dele. Como se a alma de Paulo morasse nele. Era alguém com a mesma têmpera de Paulo, com o mesmo propósito de Paulo, com o mesmo sentimento de Paulo, com o mesmo coração de Paulo, com o mesmo compromisso de Paulo. É isso que ele está dizendo, era um homem singular. Alguém traduziu esse texto da seguinte maneira: eu o enviarei, quem fez isso foi Erasmo, eu o enviarei como meu alter ego, como meu outro eu. Ele era um homem especial. Olha aí em terceiro lugar, Timóteo, um homem que cuida dos interesses dos outros, versículo 20b. Olha aí comigo. Porque não tenho ninguém de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha que coisa interessante. Porque Timóteo tinha aprendido o princípio de Paulo. Qual foi o princípio de Paulo? Capítulo 2, versículo 4. Olha aí. Esse foi o princípio que está regendo o capítulo todo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Essa é a tese de Paulo neste capítulo. Este foi o ensino de Cristo. Olha o capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este foi o ensino de Paulo pelo seu testemunho. Versículo 17. Estou pronto a oferecer a minha vida como libação sobre o sacrifício da vossa fé. Agora Paulo diz, Timóteo aprendeu a lição. E ele diz, eu não tenho ninguém de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. E notem vocês que ele cuida dos interesses da igreja, não com segundas intenções. Não para ganhar aplausos, não para ser condecorado, mas faz isso sinceramente. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer aqui que Timóteo era aquele líder abnegado, que ele não estava ocupando o posto que estava por quaisquer outros motivos, por quaisquer outras motivações. Não era por promoção, não era por projeção, não era por dinheiro, não era por qualquer vaidade pessoal. Se vocês perceberam, lá em Roma, enquanto Paulo estava preso,
alguns crentes da igreja de Roma não tinham o mesmo sentimento de Timóteo. Estavam até fazendo a obra de Deus, mas por porfia, por inveja. Olha aí o capítulo 1, versículo 15. Eles estavam envolvidos até servindo outras pessoas, mas a motivação estava errada. Timóteo não, ele faz a obra de Deus com a motivação certa. Talvez, irmãos, uma das grandes tragédias causadas no meio evangélico nos tempos atuais sejam os problemas internos que a igreja vive. E preste atenção nisso. A igreja gasta mais tempo com as suas tensões internas do que com os seus desafios externos. As pessoas sofrem mais por causa das tensões relacionais do que planejando e executando a obra de Deus. Por que que as pessoas se chocam? Por que que as pessoas batem cabeça? Por que que as pessoas se ferem? Por que que as pessoas se machucam? É porque não cumprem este projeto aqui estabelecido. Cuidam sinceramente dos interesses uns dos outros e não dos seus próprios. Vamos entender isso de uma forma ilustrativa interessante. Lembram de Jacó? Jacó foi um cidadão que pensava só nele. Tanto é fato que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele era aquele indivíduo que vivia olhando para o seu próprio umbigo. Pensava só no seu sucesso. Sempre aproveitava uma oportunidade para levar vantagem. Quando o seu irmão pediu para ele um bocado do seu cozinhado, eu disse, só se você me vender o direito à sua primogenitura. Eu tenho que levar vantagem nesse negócio. Quando ele percebeu que o seu pai ia dar a bênção para Esaú, ele prontamente cede às pressões da sua mãe e engana o seu pai. 20 anos se passaram. E diz a Bíblia que Jacó teve uma experiência de conversão no Val de Jaboque. E depois da sua conversão ele teve um encontro. Ele teve um encontro com seu irmão Esaú. E eu queria chamar a sua atenção para ler comigo Gênesis 33, versículos 13 e 14. Olha como é que a atitude desse homem muda. Gênesis 33, 13 e 14. Quando Esaú disse para ele no verso 12, partamos e caminhemos, e eu seguirei junto a ti. Versículo 13, porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Ele está preocupado com o passo das crianças, das pessoas tenras, das pessoas novas. Ele não está pensando nele agora, ele está pensando nos outros. Na igreja de Deus nós temos que ter o cuidado de pensar nos outros, de não querer atropelar os outros, de seguir no passo dos meninos e das crianças. Este é o cuidado de Timóteo. Ele está pensando nos outros. Isso me encanta profundamente, porque é uma hora de você e eu refletirmos. Como é que nós temos cuidado dos outros? Pensamos nos interesses dos outros? Temos sido bênção para os outros? Temos sido refrigério para os outros? Temos sido abençoadores dos outros? Quarto ponto. Timóteo, um homem que cuida dos interesses de Cristo. Olha aí Filipenses 2:21. Preste atenção, que coisa linda. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está aqui fazendo uma denúncia, não explícita, porque ele não está citando o nome, mas as demais pessoas, obviamente ele não está se referindo aqui aos outros colaboradores dele, talvez até alguns membros da igreja de Roma, mas ele diz que os outros buscam o que é seu próprio. Mas Timóteo não, Timóteo busca as coisas que são de Cristo Jesus. E aqui eu chamo a sua atenção para um ponto. Filipenses 1:21, Filipenses 2:21. Você vive ou em Filipenses 1:21, ou você vive em Filipenses 2:21. Se você vive em Filipenses 1:21, para você viver é Cristo. Se você vive em Filipenses 2:21, você só pensa nas coisas que são suas. Ou você vive uma vida cristocêntrica, ou você vive uma vida egoísta. Vive uma vida egoísta. Não tem dois modelos que podem ser seguidos ao mesmo tempo. Ou nós estamos num, ou nós estamos no outro. E quantas vezes nós somos tentados a colocar o nosso interesse em primeiro lugar, os nossos alvos em primeiro lugar,
Os nossos desejos em primeiro lugar. Os nossos projetos em primeiro lugar. A nossa vontade em primeiro lugar. E se nós colocarmos as outras coisas, que não as coisas de Cristo em primeiro lugar, as demais coisas vão ficar distorcidas na nossa vida. Quinto lugar. Olha comigo o verso 22. Timóteo, um homem de caráter provado. E conheceis o seu caráter provado. Eu acho isso fantástico, porque esse menino que cresceu bebendo leite da piedade, eu nunca encontro na Bíblia qualquer menção de Timóteo ter se desviado. E eu queria abrir um parênteses aqui, porque há uma tendência hoje no meio evangélico, que para mim precisa ser corrigido. Qual é a tendência? Via de regra, quando uma pessoa, sobretudo do mundo artístico, ou do mundo esportivo, uma pessoa conhecida, famosa, se converte, a tendência é da igreja botar essa pessoa na frente de imediato, dando ibope, dando vez, dando voz. E essas pessoas não têm ainda a maturidade suficiente para estar à frente. E às vezes fala o que não deve, escandaliza, tergiversa, claudica, tropeça. Notem vocês que Paulo leva Timóteo a Cristo na primeira viagem missionária. Mas Timóteo não segue Paulo em seguida. Ele só vai engrossar a caravana missionária na segunda viagem, depois que está lá em Atos 16, 1 e 2, que todos davam bom testemunho de Timóteo em Derbe e em Listra, em Icônio e em Listra, digo. E agora, Paulo, no final do seu ministério, depois de longos anos, vai continuar dizendo que Timóteo ainda tem um caráter provado, manteve-se firme. Talvez o testemunho que mais nós deveríamos ouvir não são daqueles que se chafurdaram na lama e pela misericórdia de Deus foram tirados das gargantas do inferno. Mas um testemunho que deveria nos encher o peito de alegria é de alguém chegar à frente e dizer: olha, pela graça de Deus, eu fui criado no Evangelho, eu bebi o leite da verdade e jamais me desviei pelas veredas sinuosas do pecado. Timóteo tem este exemplo para dar e este testemunho para dar. Ele era um homem de caráter provado. Finalmente, em último lugar, Timóteo, um homem disposto a servir. Versículo 22b, Paulo diz assim: pois serviu ao Evangelho comigo como filho ao Pai. Notem aqui, outra sabedoria de Paulo. Paulo não diz que Timóteo serviu. Paulo diz que Timóteo serviu ao Evangelho com ele, e não para ele. Paulo não se coloca acima de Timóteo, mas coloca Timóteo como parceiro, como colaborador, como alguém que está junto dele e não debaixo dele. Sob. E ele serve como um filho serve a um pai, com submissão, sem procurar holofotes, sem buscar projeções. É um homem disposto a servir. Ou seja, concluindo sobre Timóteo, ele aprendeu o princípio. Qual é o princípio? O outro vem na frente do eu. Vamos ver o último exemplo que Paulo vai então nos dar de Epafrodito, o companheiro de milícia. Versículos 25 a 30. Epafrodito só é citado nesse texto que lemos, versículos 25 a 30, e em Filipenses 4:18. Apenas 7 versículos da Bíblia falam dele. Mas o suficiente para entendermos que este homem viveu para Cristo e viveu para os outros. Ele aprendeu o segredo da maturidade cristã. Paulo aqui vai nos dar algumas dicas. Ele fala dele, Paulo, que era um hebreu de hebreus, ou seja, um judeu puro sangue. Ele vai falar de Timóteo, que era meio hebreu e meio gentio, porque o seu pai era grego. Ele vai falar de Epafrodito, que era totalmente gentio. Ele vai falar então de 3 grupos que do ponto de vista sanguíneo têm características diferentes, mas do ponto de vista espiritual têm o mesmo sentimento e o mesmo propósito. Todos 3 buscaram primeiro a glória de Cristo e segundo o outro na frente do eu. Senão vejamos. Primeiro, um homem pronto a servir o apóstolo Paulo, mesmo correndo risco enorme na sua vida. Versículo 25, a parte A. Olha aí comigo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas.
e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quem foi este homem? O nome significa agradável, amável. Este homem foi o portador da oferta da igreja de Filipos a Paulo, que estava preso em Roma. Olha aí, capítulo 4, 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então ele é o portador da oferta da igreja de Filipos a Paulo. E ele é o portador da carta de Paulo à igreja de Filipos. Ele é portador para lá e é portador para cá. Para lá ele é portador de uma oferta, para cá ele é portador de uma carta. Notem vocês, que ele não foi apenas portador de uma oferta. Ele foi também designado pela igreja de Filipos para assistir Paulo na sua prisão em Roma. Por que é que vocês pensam que Paulo tem o cuidado de recomendar a igreja de Filipos para acolhê-lo, para recebê-lo com alegria e para honrá-lo na sua volta? Por que Paulo tem que dizer isso? É porque, na verdade, aparentemente, o propósito da ida de Epafrodito a Roma foi, em certo aspecto, frustrada. Em que aspecto frustrada? É porque a igreja, quando o enviou para que ele ficasse com Paulo, para assistir Paulo nas suas necessidades. Ele não só levou a oferta para Paulo, ele era a oferta para Paulo. Mas, quando ele adoeceu, e a igreja ficou sabendo disso, a igreja ficou preocupada com ele. E Paulo entendeu com o seu tom pastoral que não podia reter Epafrodito consigo e resolve enviá-lo de volta. E isso poderia provocar uma crítica de alguns membros da igreja que Epafrodito tinha voltado precocemente do campo, ou voltado precocemente de Roma. E Paulo então diz: receba este homem com alegria e honre este homem. E se você notar, tem 3 coisas aí que Paulo vai mencionar. Versículo 25, ele é meu irmão, ele é meu cooperador, ele é meu companheiro de lutas. E aí você vai notar que ele é irmão em afeto, ele é irmão em atividade e ele é companheiro em perigo. Preste atenção, afeto, trabalho e riscos. E aqui eu vejo a questão do equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós damos tanta ênfase à questão do irmão, da comunhão, da fraternidade, que não abraçamos o trabalho. E aí a igreja transforma comunhão, koinonia em koinonite. A igreja vive para si mesma. Vive apenas para si. E não se torna uma igreja arrojada e atirada no trabalho, mas tem um outro risco. Às vezes também nós podemos estar tão ligados à questão da defesa da fé, à questão da proclamação do evangelho, que nós descuidamos da comunhão. Para fazer o trabalho, nós nos matamos. Aliás, alguém já disse que a igreja é o único exército que sacrifica os seus próprios soldados. Leia o Novo Testamento, leia as cartas de Paulo, e vocês vão perceber que a maioria da energia do apóstolo não é para tratar de problemas externos, nem dos desafios missionários, mas para resolver as coisas internas da igreja. Porque em nome de fazer a obra, muitas vezes se sacrifica a questão da comunhão. E Paulo revela a necessidade do equilíbrio. Ele é o quê? Meu irmão, ele é meu cooperador e ele é meu companheiro de lutas. E quando você vai notar, em primeiro lugar, aí ele usa a palavra irmão para revelar comunhão, amizade, carinho, afeto, relacionamento. Ele vai usar cooperador no sentido, em segundo lugar, cooperador no sentido de trabalhar junto, de prestar uma obra e um serviço junto no reino de Deus. E agora ele vai usar uma palavra extremamente séria aqui. Ele vai usar a palavra companheiro de lutas. Isso aqui é companheiro de armas, de milícia. Ele está dizendo que vida cristã é uma batalha. A vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversão, não é um lugar onde você vive uma vida tranquila e sossegada. Não, é luta, é batalha, interna e externa. Contra o diabo, contra os falsos mestres, contra o pecado, contra o mundo, contra tantas coisas que hostilizam a obra de Deus.
Mas note, em segundo lugar, um homem pronto a servir a igreja. Versículo 22b, ele falou isso em relação a ele. Agora, como é que é Epafrodito em relação à igreja? Note aí, versículo 25b. E por outro lado, o vosso companheiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. A palavra aí, vosso mensageiro, a palavra mensageiro aí é apóstolo. Só que ele não está usando a palavra apóstolo aí no sentido técnico da palavra apóstolo, no sentido dos 12. Mas ele está usando apóstolo aí como alguém que foi enviado com uma missão específica. E agora ele diz que Epafrodito é também auxiliar nas suas necessidades. O que é a palavra auxiliar? Essa palavra é riquíssima. Essa palavra é a palavra grega, talvez uma das palavras mais importantes do grego, que é a palavra leiturgia, de onde vem a nossa palavra liturgia. Esta palavra, ela tem um significado muito importante, e ela teve várias aplicações na literatura clássica, vindo culminar na literatura religiosa, com o significado de forma de adoração. Quando você realiza um trabalho, realiza um serviço, e na própria realização desse serviço comum, você está prestando um culto para Deus. Hoje, nós usamos a palavra liturgia como ordem de culto, apenas, não é verdade? Como é que está a liturgia de hoje? Quando você faz essa pergunta, quais são os hinos que nós vamos cantar? Quais são as leituras bíblicas que nós vamos fazer? A Bíblia tem um entendimento muito mais profundo que a liturgia. Liturgia é aquilo que você faz para servir a alguém, para abençoar alguém. E você faz esse trabalho como que prestando um culto para Deus. Olha que coisa magnífica. Olha que entendimento glorioso. Então liturgia para Deus é muito mais do que eu saber como é que é a ordem do culto. Se vai ter hino, se vai ter cântico, se vai ter oração, se eu levanto a mão, se eu não levanto a mão, se eu bato palma, se eu não bato palma. Liturgia para Deus tem muito mais a ver com vida, com cristianismo prático. Se você perceber o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando diz lá que Paulo e Barnabé serviam ao Senhor, e enquanto isso o Espírito Santo disse à igreja: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Servir lá é liturgia, é leitorgós. Eles eram liturgos, eles estavam servindo aos irmãos e servindo a Deus num ato de culto. Irmãos, isso muda completamente a nossa concepção. Quando você ajuda alguém, quando você serve alguém, quando você abençoa alguém, você está prestando um culto para Deus, isso é uma liturgia. Terceiro lugar, Epafrodito era um homem sem imunidades especiais. Olhem os versículos 26 e 27. Visto que tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu, e com efeito adoeceu mortalmente. E eu chamo a sua atenção para três coisas aqui. Primeiro, Epafrodito, mesmo fazendo a obra de Deus, ficou doente. Ficou doente. E eu fico aqui pensando que esse texto refuta grande parte da pregação contemporânea. Ligue a televisão. Escute os pregadores que estão na mídia. Escute os evangelistas que estão hoje na proa e que estão falando para multidões. E eles vão te falar o seguinte: primeiro, que crente não pode ficar doente. Segundo, que toda doença é de procedência satânica. Terceiro, que se um crente está doente, é porque não tem fé. Quarto, se um crente está doente, é porque está em pecado. Quinto, se um crente está doente, é porque é castigo de Deus. É disciplina de Deus. Como os amigos de Jó disseram para ele. Mas notem que Epafrodito é um homem de vida cristã tão irrepreensível que o Paulo recomenda à igreja: honrai a homens como este. Mas Epafrodito está doente exatamente no cumprimento de uma tarefa absolutamente abnegada. Quarto, Epafrodito está doente na presença do apóstolo Paulo. E Paulo não tem nenhuma permissão de Deus para orar pela cura dele. Ou se orou, Deus não respondeu, pelo menos depois de um longo período. Se você perceber, segundo lugar, Epafrodito, mesmo fazendo a obra de Deus, adoeceu mortalmente. Mortalmente. Eu chamo a sua atenção que a doença de Epafrodito foi longa. Longa. E eu vou explicar por quê. De Filipos a Roma, dá em torno de 1080 quilômetros. Naquela época,
eram precisos 6 semanas para alguém fazer uma viagem com os meios disponíveis de Filipos a Roma. E Epafrodito ficou doente o suficiente para que os irmãos de Filipos tomassem conhecimento da sua doença em Roma e que as preocupações da igreja de Filipos retornassem a ele em Roma, ou seja, de um mensageiro de Roma a Filipos e de um mensageiro de Filipos a Roma. Ou seja, isso demanda no mínimo 3 meses, no mínimo. Ele estava doente numa doença mortal. E nós não encontramos aqui nenhuma palavra de que a oração de poder, ou o dom da cura, ou qualquer outro expediente tivesse sido usado para sua cura. O que o texto nos diz é que a cura foi uma intervenção de Deus, como vamos ver daqui a pouco, pela sua misericórdia. Mas este homem não tem imunidade especial porque fica doente mortalmente, mas ele não só sofre doente do corpo, não. Tem doença pior do que o corpo, sabia? É a doença da alma. É a doença das emoções. Olha aí comigo, por favor, versículo 26. E visto que tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. E eu chamo a atenção para a palavra angustiado, porque a mesma palavra que está escrita lá em Mateus 26, 37 e Marcos 14, 33, para descrever a angústia de morte que Jesus enfrentou lá no Getsemane. Não foi uma angústia qualquer. O que significa? Significa que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, gente que está na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, no centro da vontade de Deus, pode ficar doente e pode ficar deprimido, pode ficar angustiado. Talvez uma das injustiças mais clamorosas que se comete hoje é de botar um peso ainda maior sobre alguém que fica doente ou que passa por um processo de angústia profunda, de dizer que ele está assim porque não tem fé, porque não crê em Deus, porque não faz a oração do poder, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Quarto lugar, um homem curado pela intervenção de Deus. Versículo 27. Com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Notem vocês que a cura é atribuída unicamente à misericórdia de Deus. Irmãos, preste atenção num ponto muito bonito. Paulo disse no capítulo 1 o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E agora Paulo diz: Deus teve misericórdia de mim e dele e o curou para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Parece contraditório? A nossa fé cristã, irmãos, não anula a nossa humanidade, não. Não anula. Quando alguém fica doente na sua casa, o clima é de tristeza mesmo. Ninguém fica dando glória a Deus e pulando de alegria. Louvado seja o Senhor, meu irmão está doente. Não, é tristeza, é dor, é apreensão, é cuidado. E quem está falando nisso é o apóstolo Paulo. Um homem que não tinha dúvida nenhuma acerca do que era eternidade, do que era morte, do que era céu, que era encontrar-se com Deus. Quinto lugar, um homem que merece ser honrado pela igreja. Versículo 29. Recebei, pois, o Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este. Irmãos queridos, não há nada de errado em um servo de Deus receber honra. Nós, às vezes, precisamos ter muito cuidado com a questão do equilíbrio, porque há 2 desvios perigosos. Primeiro, a bajulação. A bajulação é pecaminosa, é fútil, é carnal. Há líderes que gostam de ser bajulados, aplaudidos. Isso é pecado. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas o outro extremo, e o outro pecado, e o outro erro, é não dar honra a quem merece honra. Olha comigo, por favor, o que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O que é que Paulo está querendo dizer? É que você pode fazer a obra de Deus de 2 maneiras. Ou gemendo, ou alegre. Ou com prazer e motivação, ou chorando. Você pode fazer a obra de Deus debaixo de crítica, ou você pode fazer a obra de Deus debaixo de encorajamento. Epafrodito, ao voltar para a igreja, para alguns precocemente, possivelmente sujeito a críticas de alguns, Paulo antecipa a situação num tom pastoral e diz: meus irmãos, receba este homem com alegria e honrai a homens como este.
A quem o mundo honra? O mundo honra quem tem dinheiro, quem é inteligente, quem é bonito, quem é poderoso. A quem a igreja deve honrar? A homens como estes. Que homem é esse? É um homem capaz de sair da sua cidade e enfrentar os riscos de uma viagem perigosa, se associar com um homem condenado à morte, enfrentando os perigos de uma doença endêmica a qual ele contraiu, não importando consigo mesmo. Paulo diz: honrem a homens como este. E eu termino, o último ponto, um homem que se dispôs a dar sua vida pela obra de Cristo. Versículo 30, olha comigo, por favor. Paulo termina dizendo assim: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E eu chamo a sua atenção para esta palavra que está aí, que eu acho extremamente importante: suprir a vossa carência de socorro para comigo. Essa palavra suprir aí, é uma palavra muito bonita, fato de dar a vida, dispor-se a dar a vida. E essa palavra, na língua grega, trazia a ideia do jogador de aposta, dos jogos de azar. É a mesma palavra. Alguém que apostava o seu dinheiro num jogo. Aí Paulo apanha esta palavra, saca essa palavra do seu meio comum, secular, e aplica essa palavra no mundo espiritual. Diz: Epafrodito foi um homem que jogou a sua vida, que lançou a sua sorte numa causa, não num jogo, mas numa causa. Qual foi a causa? A causa do Evangelho, a causa de Cristo. Ele apostou tudo o que tinha, ele apostou a sua própria vida nessa causa. Essa palavra ainda tinha um outro significado no grego. Na igreja primitiva, tinha um clube chamado parambolani. E os parambolani eram aquelas pessoas que sempre tomavam a decisão de investir sua vida naqueles que estavam escorraçados, desesperançados e à margem das oportunidades. Via de regra, aos prisioneiros e aos doentes de doenças endêmicas e incuráveis. Aqueles que todos enjeitavam. Nós vamos investir nessas vidas. Nós vamos apostar a nossa vida para recuperar essas pessoas. E é um exemplo na história interessantíssimo, acontecido no ano 252, com Cipriano em Cartago. Cartago foi tomado por uma epidemia, e a maioria das pessoas começou a morrer. Os pagãos nem sequer sepultavam seus mortos e jogavam nas valas comuns da cidade. E então a epidemia graçava ainda mais. Cipriano chamou os seus paroquianos, os seus irmãos: nós não podemos fazer isso. Vamos sepultar os nossos mortos e vamos lutar para debelar esta avalanche de doença que assola a nossa cidade. Eles foram chamados de parabolani. Nós precisamos de homens e de mulheres que se disponham a investir a sua vida na vida de outros. E eu termino aqui, recapitulando. Qual é o grande centro deste capítulo 2? O outro na frente do eu. Uma vida de altruísmo. Paulo vai nos dar 4 exemplos. O exemplo de Cristo, o exemplo dele, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito. Todos esses 4 exemplos colocaram o outro na frente do eu. O maior de todos os exemplos é o exemplo de Cristo. Ele deixou a glória. Sendo rico, se fez pobre. E dispôs-se a morrer numa cruz para nos dar a salvação e a vida eterna. O desejo de Deus é que você e eu tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aprendeu essa lição, Timóteo aprendeu essa lição, Epafrodito aprendeu essa lição. E você e eu temos aprendido essa lição? Que Deus nos ajude. Amém.